Boa noite. Governo do Estado flexibiliza Plano São Paulo na região. Atividades comerciais vão voltar a funcionar nos fins de semana e em dias úteis com restrições. O governador João Dória anunciou a suspensão de restrições temporárias do Plano São Paulo após a melhora de indicadores de controle da pandemia em todo o estado. Prefeituras de regiões na etapa laranja, como a Baixada Santista, vão poder liberar atendimento presencial em comércios e serviços não essenciais das 6 da manhã às 8 da noite, durante todo o final de semana e também nos dias úteis. Tivemos, felizmente, queda no número de internações em todo o estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI, o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o estado de São Paulo. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados. E o governo do estado de São Paulo entende que, através do seu centro de contingência do Covid-19, podemos permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas em todo o estado de São Paulo. As regiões que hoje estão em laranja, especialmente a região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, são as regiões que têm mostrado maior tendência de queda e são as regiões que têm classificação laranja neste momento. Na etapa laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias e escritórios vão poder funcionar por até 8 horas diárias com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, com início às 6 da manhã e encerramento às 8 da noite. Os parques também estão liberados nessa fase. O consumo local em bares segue totalmente proibido. A reclassificação do Plano São Paulo está prevista para sexta-feira, com vigência a partir da próxima segunda, dia 8. De acordo com a classificação atual, 82% da população do estado está na fase laranja e 18% na etapa vermelha. Sobre as medidas de flexibilização, eu converso ao vivo com Omar Assaf, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Presidente, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Qual é o sentimento do sindicato, presidente? O senhor diria que há um misto aí de alívio, mas ao mesmo tempo com um pé atrás em relação às medidas? Boa noite, Ireneu. Boa noite, telespectadores. Olha, essa tua visão é certa. A gente está sempre com o pé atrás. A gente pede previsibilidade. Eu vejo o governador falar muito em ciência, em matemática. De repente, ele pega de um dia para a noite e tranca todo o comércio, fecha com o que aconteceu semana passada. Nós, como uma entidade de classe, a gente prega sempre o cumprimento das leis. Mas tem hora que você começa a ver desobediência civil e a gente não quer isso. Então a gente perde. A nossa região era a região que estava em melhor condição, tinha até alguns indicadores na verde, na amarela, nenhum na laranja, e foi colocada na laranja e no vermelho. Restabeleceu-se, fez justiça. Hoje, o comércio está na UTI depois de quase um ano sofrendo com fecha, abre e queda na arrecadação. Isso ninguém está aguentando mais. De repente, você está na UTI, alguém vai lá e te tira o oxigênio, foi o que aconteceu semana passada, é lamentável. A gente fica contente de poder voltar a abrir. Temos muita esperança que na sexta-feira, com a reclassificação, a gente talvez possa ir para a amarela, porque todos os nossos índices são amarelo e verde. Mas pelo menos passar para a fase amarela, nesse primeiro momento, já vai ser um alívio. Porque a Baixada, além de todo o comércio do ano todo, ela depende da temporada. Nossa temporada já foi praticamente perdida, temos praticamente só esse mês de fevereiro. A gente sabe da importância que é para algumas atividades a temporada, dinheiro novo que vem, consumo que vem, e a gente espera que a gente possa continuar trabalhando agora e mudando de fase na sexta-feira, sem mais nenhum solavanco, já que era praticamente, eu já tinha comentado isso, nós tivemos uma grande movimentação da população no final do ano, nas eleições, e isso ia aparecer agora em janeiro. Você vê que a curva já está começando a diminuir, a vacina já começou, que é uma esperança, e com certeza daqui a uns dias
nós já vamos ter um grande número de vacinados aqui na Baixada e a gente espera que essa curva continue caindo e a gente possa voltar à normalidade. Não o que era antes, mas pelo menos o comércio ainda é o local mais seguro da cidade, visto pancadões, o transporte público e outras coisas que acontecem na cidade, que não é da obrigação. A gente vê o prefeito, principalmente de Santos, de São Vicente, o Caio Amado e o Rogério Santos, eles têm empenhado em ajudar os comerciantes. É fácil essa justiça, só que eles estão amarrados, mas eles têm procurado ajudar o comércio e a gente quer continuar contando com o apoio de todos os prefeitos da Baixada para a gente enfrentar essa crise. Presidente, o governador anunciou aí um plano de incentivo para o comércio. O senhor teve conhecimento desse plano? Qual é a sua opinião a respeito do incentivo? É praticamente zero, né, Julião? Porque o incentivo que nós tivemos no começo do ano só partiu do governo federal, que foi a prorrogação do Fundo de Garantia, do NPS, PIS, CONFINS, Imposto de Renda, pagou o salário dos funcionários. Hoje nós não temos nada. O que o governador está propondo é não cortar a água, não cortar a luz, mas isso as pessoas vão ter que pagar, não há como. E não levar o bocadinho por 90 dias. O que a gente esperava do governo, e ainda mais que nesse começo de ano nós tivemos aumento de ICM, isso aumentou o preço de uma série de alimentos, carne, queijos, de uma série de coisas, que isso agravou mais a situação. Então a gente espera que essas medidas são muito paliativas, que ele, na sexta-feira, coloque alguma coisa mais plausível para ajudar os comerciantes que estão realmente precisando de ajuda. E o que eles mais querem é trabalhar. Presidente, só para a gente encerrar aqui, já dá para quantificar qual foi o prejuízo, por exemplo, do setor nesse último final de semana, em fase vermelha, em que o comércio teve que ficar fechado? Só para você ter uma ideia, um dia de fim de semana ou dois vale pela semana inteira. Uma semana nessa época de verão vale por um mês inteiro fora do verão. Então, você já imagina o prejuízo de 2 dias, foi praticamente de uma semana. E uma coisa que a gente pede muito ao governo é tempo para as coisas. Porque, por exemplo, um restaurante, uma loja, ele precisa comprar os produtos para vender no final de semana. Por exemplo, ele fica com essa incerteza se ia abrir nessa sábado ou não. Ele tinha que se programar e comprar os seus alimentos, fazer pedido para os seus fornecedores para que eles entreguem. Nada é assim rápido, precisa ter previsibilidade. E a gente espera que não volte mais a fechar e a gente possa voltar a trabalhar e ainda tentar salvar esse final. Mas o prejuízo foi muito grande, provavelmente mais de uma semana de um dia normal, de um mês normal. Quero agradecer ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, Omar Assaf. Senhor Omar, muito obrigado, por conversar com a gente. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Irineu. Boa sorte aí. Obrigado. Segundo o salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a inflação e a pandemia cortaram o ganho real dos trabalhadores em 2020. Tanto o reajuste salarial dos profissionais quanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor foram de 3,5%. Para piorar, o cenário ainda teve inflação. Entre tintas e peças em MDF, Simone já trabalha nas encomendas para a Páscoa. Isso mesmo, tudo com antecedência. Além das vendas, a artesã dá aulas para manter o orçamento de casa. Já são 17 anos que ela trabalha assim. Mas a falta de estabilidade econômica no último ano prejudicou muito. O número de alunas diminuiu e as vendas também. A gente teve que se reinventar, né? Então eu acabei fazendo promoção de peças para poder ter clientes. Então uma coisa meio que também vai ajudando a outra. Então eu acabei tendo que fazer esse tipo de promoção para poder também compensar. Porque eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses sem dar aula. Eu não atendi ninguém. Simone e o marido pagam aluguel. Na pandemia, ele ficou desempregado. A saída foi cortar os gastos. Comer fora, pedir comida, esse tipo de coisa. A parte de estética, a gente teve que cortar algumas coisas, né? Mulher gosta de fazer unha, fazer cabelo. Então eu tive que cortar algumas coisas desse tipo para poder compensar em outras contas, né? Para o administrador econômico Marcelo Lico, o principal impacto para o consumidor está nas prateleiras dos supermercados. Tudo ficou mais caro. Os motivos aí principais, eu diria que estão envolvidos nos valores das commodities, basicamente aí de alimentos, né? Soja, milho, arroz.
A gente percebe o aumento significativo aí nas prateleiras dos supermercados e atrelado a isso também a alta do dólar, né? Ao passo que isso nos afeta de duas formas, uma nas exportações dessas commodities, né? E aí incluiríamos também o ferro e outros produtos aí usados para transformação em outros países, e também acaba onerando também, a inflação acaba surgindo na própria importações de bens, levando em conta que o dólar subiu demais no ano passado. O que vai ser daqui a um mês? A gente fica com medo. Cada semana é uma mudança. Então isso me preocupa, sim, bastante. No Guarujá, chegaram mais vacinas e a imunização dos idosos contra o coronavírus começa na segunda-feira. As vacinas estão devidamente acondicionadas nas geladeiras especiais. Em breve vão ser aplicadas. Guarujá recebeu mais de 4.070 doses e na próxima segunda-feira começa a imunização de idosos com mais de 90 anos. Aqui no município nós estamos só com uma unidade, que aqui é a unidade do Jardim dos Pássaros, né? E também vamos fazer drive-thru. Drive-thru vai ser das 9 às 15. O idoso tem que trazer um documento de identidade. E também, além, aquele que não tiver no carro, né, que tiver a pé, a gente também vai fazer na unidade essa população. E no dia 15 a gente começa os idosos de 85 a 89 anos, mas para essa população a gente ainda não recebeu a vacina, provavelmente a gente receba a semana que vem. Para idosos que não puderem ir à unidade de saúde, esquema especial. Então, aquele idoso que já é cadastrado no CIAD, né, que é o nosso programa de internação domiciliar, os que são cadastrados nas USAFAs, que tem as equipes de saúde da família, esses não precisam fazer cadastro, automaticamente, de acordo com a faixa etária, eles vão estar recebendo a vacina na residência. Os demais que não são cadastrados em nenhum programa nosso, é só comparecer a uma unidade de saúde, faz o cadastro e aí, de acordo com a faixa etária, de acordo com o recebimento das doses, a gente vai estar contemplando essa população também. Segundo a coordenadora, Guarujá segue as orientações do governo do estado para o cronograma de vacinação. Até o momento, a gente só tem a data de 85 a mais, que é o dia 15. Provavelmente, chegando mais lotes, a gente vai estar divulgando, eles vão estar informando e a gente informa a população as datas. Depois do intervalo, os bons resultados das câmeras de monitoramento de Praia Grande. Nós voltamos já. A gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários.
Você sabe quantas horas por dia passa em frente a uma tela de computador, do celular? A pandemia, com certeza, aumentou em muito esse tempo e entre as crianças também. Com isso, surge a preocupação com os problemas oculares que podem ocorrer. O oftalmologista Guilherme Colombo Barbosa conversa conosco agora sobre isso. Doutor Colombo, obrigado, por participar conosco aqui do Caderno Regional. Quais são aí as ocorrências mais comuns pelo uso excessivo de telas? Eu falei aí em celular e computador, mas acho que televisão também entra nessa conta aí, não é, doutor Colombo? Isso, Irineu, boa noite a todos os telespectadores. Então, nesse ano tão conturbado que foi o ano da pandemia, colocou as crianças, de modo geral, até os adultos, de frente para a tela. Então, isso começou a criar alterações em crianças que não era comum no dia a dia. O ideal, quando a gente fala de tela de computador, celular, o ideal é quando a gente fala academia americana, ela orienta 2 horas por dia. Só que como as aulas são remotas, a gente colocou de frente para a tela por mais tempo. Então, o ideal é a gente ter esses períodos de pausas durante o período da utilização dos computadores, celulares, tablets e, como você mesmo disse, Irineu, televisão. Hoje fica-se muito tempo na frente de televisão. Isso, por um lado, informa a população, mas, por outro lado, isso força em relação ao desgaste, em relação ao conforto da visão. Agora, é bem difícil controlar isso, não é, doutor Colombo? Principalmente nessas épocas de pandemia. Quer dizer, a criançada toda lá dentro de casa, é muito mais difícil controlar o tempo que ela fica no celular, ou no computador, no tablet ou na televisão, não é? Isso é uma tarefa, diríamos que quase impossível, porque a televisão, o celular acaba distraindo a criança onde foi colocada dentro da casa sem sair devido à pandemia. Mas o que a gente recomenda? A gente recomenda que você use o computador, celular, tablet, e a cada 1 hora, 1h30, pare uns 5 minutos e olhe pela janela, olhe uma árvore, um carro, algo distante, para você receber luz solar e principalmente relaxar os olhos, evitando o cansaço, ajudando a lubrificação, evitando esse desgaste pelo excesso da utilização da visão de perto. Não que ocorrerá um problema nos olhos, mas o cansaço, o desconforto irão com certeza. Só para a gente encerrar aqui, doutor Colombo, como identificar, se no caso das crianças especificamente, e agora também com a volta das aulas de maneira híbrida, quer dizer, elas vão ter que, de alguma maneira, continuar, né, na frente de um computador. Como identificar se essa criança está com algum tipo de problema e o que fazer nesses casos? Em relação à criança, a gente deixa até uma recomendação para os pais ou para alguém que tem contato com criança. Até os 4, no máximo 5 anos de idade, é importantíssimo ter uma avaliação completa com o oftalmologista, porque ele vai conseguir avaliar se a criança tem alguma diferença de visão de um lado para o outro, podendo acontecer aquele que a gente chama de olho preguiçoso, que é a ambliopia, que é um olho completamente normal, mas uma diferença deixa um olho que não tem uma visão tão adequada. E os sinais de alerta dos pais é se a criança se aproxima muito do objeto, se a criança ela tem um certo desinteresse para leitura, para enxergar alguma coisa de perto, ou se a criança perto da pessoa que hoje está falando dentro de casa, ela não enxerga detalhes que a outra pessoa do lado dela está enxergando. Então é importante isso, ligar um sinal de alerta e antecipar a ida ao oftalmologista. Mas, como são algo às vezes muito sutil, é importante ter essa regra até os 4, 5 anos de idade, passar por uma avaliação completa ao oftalmologista. Quero agradecer ao oftalmologista, doutor Guilherme Colombo Barbosa. Obrigado, doutor Colombo, pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Obrigado, Irineu. Boa noite e sempre à disposição. Nós agradecemos. Praia Grande foi a pioneira na Baixada a investir em câmeras de vigilância. O sistema foi implantado em 2001, há 20 anos. Vem sendo aprimorado e ampliado. E o resultado é a queda nos índices de criminalidade. Estamos na Central de Monitoramento de Praia Grande. Agentes treinados se revezam na observação das imagens das câmeras de vigilância espalhadas pela cidade. É um sistema amplo que integra diversas tecnologias. São 2.871 câmeras espalhadas pelo nosso município e atrelado a essa quantidade de câmera,
nós também adquirimos vários softwares inteligentes que facilitam o trabalho do guarda no monitoramento. Alguns softwares fazem a leitura de placas, outros softwares fazem o reconhecimento facial. Nós temos um software chamado de vídeo analítico, que a gente coloca determinados alarmes de intrusão e de presença que chamam a atenção do guarda. O secretário destaca a eficiência do monitoramento com um exemplo de uma ação bem-sucedida. Um indivíduo de bicicleta, em atitude suspeita, andando pela calçada. Vai e faz o furto por arrebatamento de uma vítima que estava tirando uma selfie. Foge, né? Parte do nosso monitoramento começa a acompanhar a fuga do indivíduo. E outra parte do monitoramento começa a acompanhar o caminhar da vítima. Até porque é importante a gente apresentar no distrito tanto a vítima como o produto, como o suspeito que praticou o ato. No caso aí, nem suspeito é, né? Foi ele mesmo. Ele tenta a fuga, tentando voltar para a periferia e as câmeras estão acompanhando. Olha a atitude suspeita, ele olhando para trás, já tirou a camisa, está olhando, vendo se alguém está perseguindo. Só que a viatura vai surpreendê-lo pelo outro lado. Existem vários exemplos que refletem nos números. As estatísticas mostram que a criminalidade diminuiu. O que mais chama a atenção são os roubos de veículos na cidade. A questão de 5, 6 anos atrás, Praia Grande se destacava, infelizmente, nesse quesito. Hoje em dia, nós viemos baixando muito. E só para você ter uma ideia, do ano passado para esse ano, nós conseguimos baixar 60% desses indicadores. Para que você tenha uma ideia da precisão do sistema, nós estávamos vindo aqui para a Praia Grande para fazer essa reportagem e o pessoal já estava de olho esperando a nossa chegada. Olha só a imagem ali do nosso carro, a viatura do jornalismo da Santa Cecília TV, chegando em Praia Grande. Olha, tá difícil escapar dos olhares atentos do sistema de vigilância aqui do município. Segundo Maurício Izumi, o sistema vai ser ampliado. Em fevereiro agora nós temos a pretensão de colocar cada guarnição que estiver fazendo o patrulhamento utilizando um smartphone. Esse smartphone vai possibilitar ele receber mensagens, receber alarmes aonde os veículos estão passando e são produtos de roubo ou de furto, e também tem a possibilidade, através da câmera do celular, fazê-lo funcionar como uma OCR, como uma leitura de placa. Nas ruas, as câmeras estão à vista de todos, bem como a sinalização que avisa, a área monitorada, mais tranquilidade para o cidadão. Eu me sinto mais seguro e quando alguma hora da noite já não dá para ficar na rua, né? Com a câmera já dá para andar mais tranquilo com a moto. Vamos ver agora como fica o tempo para essa quinta-feira. Em Santos, o sol aparece pela manhã, mas pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A máxima será de 37 e a mínima de 26. Em Guarujá, a previsão é de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 26 e 37 graus. O dia fica parcialmente nublado em Cubatão e pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. O termômetro poderá atingir 40 graus e a mínima será de 29. Em São Vicente, as temperaturas também vão ficar entre 29 e 40 graus. Mesmo com sol durante o dia, pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde. Com máxima de 36 e mínima de 25, Praia Grande terá uma quinta-feira instável com possibilidade de chuva ao longo do dia. Mongaguá terá sol no período da manhã e há 80% de chances de chover à noite. As temperaturas vão oscilar entre 24 e 34 graus. A seguir, todos os detalhes de Santos e Grêmio. O técnico Cuca disse que não fica mais no peixe. Nós voltamos já. A gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado.
Futebol, o Santos empatou em 3-3 com o Grêmio em Porto Alegre agora há pouco. E sobre a partida eu vou conversar ao vivo com o jornalista Luiz Lombardi. Lombardi, boa noite. Você diria que no fim das contas acabou sendo um bom resultado para o Santos, esse 3-3 jogando lá com o Grêmio? Olá, Tirei, boa noite a todos. Foi um ótimo resultado, por tudo que cercou essa partida, pelo Santos vindo de uma eliminação, de uma perda do título daquela maneira cruel como foi, sem 4 dos seus principais jogadores, 2 em definitivo, que é o Veríssimo e o Pituca, e o Marinho e o Soteldo, que estavam contundidos. O resultado foi excelente, mostrou a garra e a determinação desse grupo muito unido. Agora, Lombardi, o Cuca diz que não vai ficar. É irreversível essa situação? Já é uma decisão tomada? É que eu acredito que ainda tem a conversa com a diretoria. O Cuca está valorizado, ele pretende, de repente, ter mais segurança com contratações, alguma coisa para a próxima temporada, porque os problemas que ele teve que administrar esse ano foram muitos. Agora, se o Cuca for embora, não será o fim do mundo, né? Logo, logo aparecerá um outro. É que a decisão tem que ser tomada rápida, porque daqui a pouco já começa a outra temporada. Agora, com esse empate, o Santos chegou aí a 46 pontos. Você acha que dá ainda para alcançar aí uma vaga para a Libertadores? A luta é grande, a luta é grande. Tem várias equipes lutando para essa vaga aí da pré-Libertadores. Na verdade é essa, pré-Libertadores. E o próximo confronto, inclusive, eu sei aí, o Atlético Goianiense, fim de semana, sábado, lá em Goiânia. O Atlético está também lutando por essa vaga. Está jogando agora com o Bragantino, no primeiro tempo está 0-0. Mas muito difícil, hein? Muito difícil. Se voltar o Soteldo e o Marinho rapidamente, a possibilidade aumenta muito. E lembrando também que no primeiro jogo o Santos perdeu, né? 1-0 para o Atlético Goianiense. Perdeu em casa, né? Perdeu em casa e agora volta a jogar. E o Atlético vem fazendo uma campanha excepcional, tá? Tá lutando para quem imaginava que o Atlético ia estar lutando contra o rebaixamento, está lutando por vaga, pré-vaga na Libertadores. Lombardi, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite a você e ao telespectador da Santa Cecília. Um grande abraço e até a próxima. O SAMU Animal de São Vicente completa 1 ano e a repórter Amanda Barbieri foi conferir como funciona o serviço, que já realizou mais de 1.000 atendimentos. Essa é a Cleo. Há 1 ano ela se tornou o xodó da Ingrid. Mas, antes de ganhar uma família, vivia na rua e tinha uma deficiência na patinha dianteira. Até que foi resgatada pelo SAMU Animal de São Vicente. Samuzinha, como é chamada pela equipe, foi a primeira paciente do serviço, que completa 1 ano. Já são 1.000 atendimentos. O primeiro resgate, né, foi noticiado em Face e tudo mais. E aí eu vi ela lá toda pequenininha na mão do pessoal. Falei, vou lá conhecer. Aí eu vim aqui nas zoonoses, eu vi ela tomando soro e tudo mais. E ela fez uma carinha assim pra mim que eu me apaixonei. Qualquer animal que esteja na rua pode ser atendido pelo serviço, que funciona 24 horas. Agora a gente vai mostrar como é que é feito esse primeiro atendimento, esse primeiro contato com os animais que são resgatados pelo SAMU. Esse aqui vai ser o nosso ator de hoje, esse cachorrinho que foi resgatado. Ele é extremamente dócil e ele vai mostrar pra gente. Então, primeiro eles colocam a focinheira, né, para evitar qualquer tipo de dano aos profissionais, para evitar que eles sejam mordidos ou fiquem feridos. Depois o animalzinho é colocado nessa maca, principalmente no caso de atropelamento. Se for um animal que estiver com dor, ele é colocado nessa maca e imobilizado. Depois a maca, obviamente, é levada para dentro da viatura e aí sim eles concluem o resgate. Primeiro atendimento da viatura, a gente vai calcular o grau de possibilidade de estar medicando esse animal antes de chegar aqui na unidade, né, no departamento. Então a gente faz um sorinho, né, quando eles estão muito debilitados, quando eles estão desidratados. Se precisar, a gente faz uma medicaçãozinha, uma dipirona, né, para tirar a dor, um tramalzinho. A gente calcula o peso do animalzinho, faz a dose correta, né? E às vezes a gente precisa, num porte grande, num agressivo, fazer um anestésico. E a gente faz uma triagem dos animais que estão na rua, em situação de risco, em situação de emergência. E aí esses animais são trazidos para a unidade, são medicados, são tratados. Muitos animais ainda não são castrados, eles são castrados, vermifugados e vão para a adoção.
Os animais abandonados, além de passarem por atendimento no setor de zoonoses da prefeitura, recebem um chip e começam a ser monitorados. Esse chip ele serve para quê? Se o animal alguma outra vez, vamos supor, a gente doa ele para alguma pessoa e esse animal depois é encontrado em outro lugar atropelado. Eu passo a máquina de chip, acusa o nome, o endereço e a pessoa que ele foi doado. Aí a gente vai em cima da pessoa perguntar o que aconteceu, por que o animal estava na rua, é assim que funciona. Voltando a Cleo, ela teve mesmo que amputar a patinha, apesar de todo o esforço da equipe. No dia seguinte, depois da cirurgia, ela já estava ótima, correndo, pulando. Então hoje ela tem uma vida 100% normal. Que essa linda gatinha é muito, mas muito feliz, dá pra ver. Agora, a dúvida que fica é, quem dá mais alegria pra quem? A Ingrid pra Cleo ou a Cleo pra Ingrid? Dá pra imaginar a vida sem a Cleo? Hoje em dia não mais. Eu chego, ela já vem me receber, ela já vem brincar, ela dorme comigo, ela tá sempre comigo. É um grude, não conseguiria mais viver sem ela. Para acionar o SAMU para o resgate de algum animal, o número do WhatsApp do serviço está aparecendo aí na sua tela. A edição de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.